Então, agora a gente vai fazer a parte externa da nossa bolsa. Então, como eu faço para minhas listras ficarem retinha e organizadas? Então, primeiramente, eu vou dobrar aqui o meu molde na vertical e passar um traço aqui, tá? E aí, eu vou determinar o tamanho das listras que eu quero no final. Então, aqui, eu quero ter listras de 3 centímetros e listras de 2 centímetros. Aqui você pode fazer o tamanho que você quiser. Então, quero 3, 2, de 4, de 5. Indiferente o tamanho. Então, o que a gente faz? Eu vou riscando a sequência de listras que eu quero, tá? Então, aqui eu fiz 3, 2, 2, 3, 3. De 3 centímetros, né? E pra cá a mesma coisa. Eu quero sempre duas iguais, então, né? Então, deu esse total aqui de tiras. Então, como eu faço para calcular o tamanho da faixa? Porque a gente vai cortar faixas de tecido na largura do tecido, que é 1,5. Então, se eu quero costurar emendando com meio centímetro, eu acrescento 1 centímetro. Se eu vou emendar com a largura de 0,75, eu acrescento 1,5. Então, no caso aqui, 3 centímetros mais 1 centímetro são faixas de 4 centímetros, se a costura for de 0,5 centímetros. Agora, se a costura for de 0,75 centímetros, então eu coloco 3 mais 1,5 centímetro, que daí seria 4,5 centímetros, tá? No 2 aqui, no 2 centímetros, é a mesma coisa. Se for fazer a costura com meio centímetro, eu corto tira de 3. Se for fazer com costura de 0,75, eu vou cortar com 3,5, tá? E na lateral, agora, a gente vai fazer na diagonal. E como que eu faço também para ficar bem centralizado? Eu vou marcar o meu centro, tanto na horizontal como na vertical. E vou pegar a minha régua no ângulo de 45 graus aqui e vou posicionar sobre a linha aqui na vertical. E o encontro será o centro aqui, onde eu tenho aqui a listra na horizontal. Então, a gente passa o traçado aqui e da mesma forma que a gente fez no espelho, a gente vai determinar a largura das faixas. Então, aqui eu coloquei de 3 centímetros no centro, uma de cada lado. Depois, eu segui a mesma sequência. 2, 2, 3, 3, 2, 2 e 3. Aqui desse lado é a mesma coisa. Então, 2, 2, 3, 3, 2, 2 e 3, tá? As estampas você faz... Eu fiz aqui com 4 estampas diferentes. Aí, eu determino duas que eu vou querer de 3 centímetros e duas que eu vou querer de 2 centímetros. Lembrando que eu tenho que acrescentar a margem de costura. Então, a margem de costura que eu acrescento, se eu for costurar com meio centímetro, eu acrescento 1 centímetro, porque é meio centímetro de cada lado. E se a minha margem for de 0,75 centímetros, eu acrescento 1,5 centímetros, que seria 0,75 de cada lado, tá? Então, como eu vou fazer agora? Eu vou pegar a minha manta do espelho, vou achar o centro dela. Aqui ela tem 28 centímetros, a metade seria 14. E vou riscar 14 mais a margem de costura que eu quero. Então, aqui pra mim seria 14,5, que eu vou costurar com a margem de meio centímetro. Então, aqui eu fiz com 14,5,
que vai ser onde eu vou posicionar a primeira faixa. A primeira faixa seria de 3 centímetros, né? Do lado direito. E aqui do lado esquerdo, também uma de 3 centímetros. Então, eu coloco aqui, do meu lado esquerdo, uma tira de 3 centímetros. Aqui ainda falta eu recortar, né? Então, na verdade, eu vou sempre costurando primeiro, tá? Coloco aqui com o direito pra cima. E aí, vou costurar a outra faixa, que seria de 4 centímetros, né? Não 3 centímetros. Então, aqui é a outra faixa maior de 4 centímetros. Passo a costura aqui com meio centímetro e depois eu tombo pra cá. Vinco com a unha e aí eu vou pegar a outra faixa que seria de 3 centímetros, tá? E faço o mesmo processo. Costuro aqui com a margem de meio centímetro, tombo pra cá, vinco com a unha e vou pegar a próxima faixa de 3 centímetros. Faço a mesma coisa. Coloco sobre, costuro aqui com meio centímetro, tombo pra cá e vinco com a unha. E aqui a gente vai repetir, daí pega a faixa vermelha e por último, mais uma vez a amarela, tá? Depois a gente vira o trabalho, depois que fez esse lado, né? Vira nosso trabalho e continua aqui do outro lado, tá? Continuamos daí repetindo a mesma sequência. Então, aqui, quando for costurar, a gente vai pegar também a parte de entretela, tá? Então, a gente coloca aqui a manta R2 sobre a entretela. Aí, sim, a gente vai iniciar a costura. Então, aqui eu preguei as faixinhas, né? Só que, conforme o meu desenho aqui, ele teria que ter encerrado nessas duas faixas. Porém, eu precisei adicionar uma a mais de cada lado. Então, ao invés de 3 faixas por cor, a gente corta 4 faixas, tá? Para não correr o risco de faltar. Então, daí preguei as faixinhas aqui, coloquei o meu molde centralizado aqui por essa costura do meio, né? Que é para ser onde vai ser o centro da minha bolsa. Risquei e costurei sobre o risco, tá? Agora, a gente refila esse excesso de tecido e repete do outro lado da bolsa, né? No outro espelho. Pra lateral, a gente também pega a nossa manta, né? De 40 por 23. Coloca sobre a entretela. Vamos marcar aqui a metade, tanto na horizontal como na vertical. Então, aqui a gente tem 23. A metade é 11,5. Então, a gente pega a nossa caneta. E vai marcar aqui na manta 11,5. A altura é 40 centímetros, então a gente vai marcar 20 centímetros. Que aqui o importante é a gente localizar o nosso centro, assim como a gente fez no molde. Então, a gente vai... Uma aqui eu já deixei pronta, tá? Então, uma a gente vai fazer nessa direção e agora a outra tem que ser na outra direção, tá? Então, da mesma forma, eu vou colocar meio centímetro a mais do centro, tá? No caso, a menos aqui pra baixo eu vou colocar. Então, eu posiciono. Aqui ele tá assim, né? Então, a gente vai posicionar do outro lado, assim. Opa. Assim, tá? Então, agora a gente vai pra ele ficar em formato de V.
Então, a gente coloca aqui meio centímetro para baixo, que é onde depois a gente vai passar, colocar o tecido para o encontro da costura ficar aqui no centro, tá? Então, a gente coloca aqui meio centímetro fora aqui do centro, né? E aqui acompanhando o ângulo de 45 graus. Vou passar um traço. E vou posicionar as duas cores aqui para ficar o inverso, tá? Então, aqui eu tenho o vermelho, eu quero ao contrário, eu quero que o vermelho fique aqui em cima e o amarelo embaixo, tá? Então, a gente posiciona o vermelho, coloca o amarelo em cima e vou passar aqui a costurinha de meio centímetro. E vou fazer como eu fiz ali no espelho, tá? Abrir a costura, vincar com a unha e ir colocando as faixas seguindo a minha sequência de cores. Então, eu vou repetir aqui nessa outra parte da lateral e depois já risco o meu molde também. Coloco bem certinho aqui, é o meu centro, né? Se quiser, você pode até dobrar aqui o molde. Posiciono aqui bem certinho no centro, risco em volta. E também passo a costura sobre esse risco. Então, lembrando que ao invés de 3 faixas por cor, a gente vai cortar 4 faixas por cor. Nas larguras que a gente já tinha determinado antes, tá? Então, aqui pra gente dublar a nossa lapela do bolso e o bolso externo, aqui eu já colei uma parte, tá? Eu uso essa cola aqui, tá? Dessa marca, porque foi a única que pra mim adiantou que na hora de lavar não desgrudou, tá? Então, a gente espalha um pouquinho de cola em uma pequena parte. E daí, com um pincel, a gente espalha bem o produto. Não deixar gruminho, tá? Assim, porque senão ele acaba manchando o tecido do lado de fora ali, né? O tecido principal. Então, aqui eu espalhei bem. Daí, a gente gruda aqui o tecido. E vai no ferro e passa com o ferro quente, tá? Sem o vapor, até ele secar. Eu passo por uns 5 minutinhos, passo aqui no direito primeiro, depois aqui do avesso. E depois eu deixo ainda descansar por uns 10 minutos antes de usar pra fazer a nossa peça, tá? Aqui eu tenho as duas partes da minha lapela do bolso externo. Então, eu dublei aqui com o material, né, com a sarja. E a outra eu colei a entretela. Agora, eu coloco direito com direito. E pego o meu molde e vou riscá-lo aqui. Vou na máquina de costura e vou passar uma costura nesses 3 lados aqui, deixando apenas a parte superior aberta, tá? Feito isso, vou recortar aqui a pontinha dos 2 lados e fazer uns piques nessa parte arredondada, tá? Pra gente poder desvirar. Aqui com o nosso bolso externo, também já dublei o meu tecido. E na outra parte, colei a entretela. Também coloco aqui direito com direito. Vou na máquina e vou passar aqui uma costura na largura de 26 centímetros, tá? Na parte que tem a largura de 26 centímetros. Costuro aqui, desviro a minha peça e pesponto aqui rente à borda. Costurei aqui a lapela, fiz os piques nas duas partes arredondadas.
E aí, agora eu posso desvirar essa peça, ir no ferro e assentar bem aqui essa costura, tá? Pra ela ficar bem chatinha aqui, pra depois a gente passar um pesponto aqui rente à borda. Aqui é a mesma coisa, já passei a costurinha na parte de cima do meu bolso. Também vou desvirar e vou passar aqui a ferro pra assentar bem, né, essa costura. E depois passo o pesponto aqui também rente à borda. Pespontei aqui a minha lapela e o meu bolsinho externo. Agora, a gente pega uma parte do espelho, marca aqui com um giz ou uma caneta que apaga, da base até o risco aqui são 21 centímetros. Posiciona nosso bolsinho aqui, tá? E aí, pode passar uma costura de segurança aqui nas laterais. Para a nossa lapela, a gente vai pegar aqui pelo lado que tá a entretela, tá? Pegamos o nosso molde. Na marcação aqui de 3 centímetros, a gente fura o nosso molde, tá? Daí, vem com a caneta e faz a marcação aqui. Tá? Dos dois lados. Aí, a gente vem aqui com a argolinha, marca dos dois lados, fura com o abridor de casa e prega a parte fêmea do nosso... Ah, desculpa. A parte macho aqui, né? Que é essa parte mais fininha. Coloca as duas aqui. Atrás, você pode colocar uma entretela pra reforçar, tá? Pra ficar mais reforçado aqui. Fiz a costurinha aqui nas laterais do meu bolso e na parte inferior. Agora, vou pegar a minha régua e a partir aqui da parte superior do meu bolso, vou marcar 2 centímetros. Posso riscar com um giz, tá? Ou com aquelas canetas que apagam. O centro da minha peça é aqui, entre essas duas faixas, tá? Então, aqui no meu bolso, desculpa, na minha lapela eu já preguei os botões. Então, eu dobro ele também ao meio. Antes disso também eu peguei, risquei aqui a parte superior, né? Com o molde e passei uma costurinha, tá? De pesponto. E recortei aqui rente a essa costura. Então, o que a gente vai fazer agora? Dobra ao meio, faz um pique aqui no centro. Com os botões aqui pra cima, a gente coloca aqui centralizada. Vai na máquina, passa uma costura aqui rente à borda e mais uma costurinha aqui com a margem de costura da sua máquina. Indiferente se for meio centímetro ou 0,75, tá? Aí, depois você tomba essa peça aqui pra baixo e também passa aqui uma costura com a largura da margem de costura que a sua máquina tem, tá? Eu vou fazer essa etapa e volto pra mostrar como ficou. Costurei aqui a minha aba. E aqui a parte de baixo do nosso bolso, que eu tinha falado que você poderia costurar, não costura não, tá? Deixa aberto, senão não tem como a gente pregar a parte fêmea do nosso botão. Então, aqui eu já abri a minha costura. E agora eu vou marcar a posição que vai ficar o botão. Então, aqui a gente vem e onde tá a bolinha, a gente faz a marcação aqui, ó, tá? De um lado e do outro também. Marca com a argolinha aqui, né? Como a gente fez antes. Corta.
introduz aqui o nosso botãozinho e coloca a argolinha de metal. Se quiser, também pode reforçar com a entretela, tá? Fixei aqui a parte fêmea do meu botão. E agora sim, se você quiser, você pode passar aqui uma costurinha para fechar a parte de baixo, tá?